Hoje, em nossa sociedade, nós não vemos coisas semelhantes? Pessoas revoltadas contra Deus, e depois o texto diz que se aborreceram contra Deus, se afastaram de Deus. Será que nós não temos em nossa sociedade, em nossa família, muitas pessoas que estão longe de Deus? Se alguém quiser comentar, pode levantar a mão, a gente leva o microfone aí. Tá bom? Então, essa mensagem de Deus para o povo era uma mensagem de, olha, vocês se afastaram de mim. É como um pai que fala para o filho, meu filho, não se afaste de mim ou volte para mim. E logo depois, na segunda parte já dessa mensagem, Deus vai dizer o que o povo fez longe de Deus. Ieda, quais são, em resumo, algumas coisas que o povo fez estando longe de Deus? Corrupção. Aí a gente entra em mais uma palavra muito atual, né? E aí a gente vê o quanto a igreja, o quanto a Bíblia não é antiga, antiquada, como ouvimos dizer. Nós vemos como ela é atual, não é? Uhum. E a corrupção imperava, infelizmente, entre o povo de Israel. E, infelizmente, nós hoje, como povo espiritual, Israel espiritual, estamos vendo que isso é uma realidade. É verdade. Outra característica do povo daquela época, e está escrito no capítulo 1, verso 4. Além de corruptos, eles eram malignos. Então, o indivíduo maligno é aquele não só que faz o mal, mas ele planeja o mal. Né? Ele faz questão de fazer o que é ruim, o que é mal, o errado. Então, nós devemos fugir disso. Mas o povo de Israel estava vivendo dessa forma. Isso é muito triste. E a sociedade é assim, quando está longe ou afastada de Deus. Essa é a nossa natureza mais normal e comum. Que triste, não é? Queridos, uma verdade deve ser permanente em nossa mente. A nossa busca de Deus em meio à nossa vida, vamos dizer assim, é para que isso não tome conta de nós, porque como seres humanos falhos que somos, tendenciosos para o mal, se nós não buscarmos a Deus como a respiração, não é? Que é indispensável, que nós não podemos ficar minutos sem a respiração, a gente também não pode ficar sem Deus. E sem Ele, nós vamos cair nos erros do povo de Israel, de sermos corruptos e blasfemos. Essa é a terceira característica. Corruptos, malfeitores e blasfemos. Malfeitores. E nós vemos que o ideal de Deus para nós, quando Ele deixou esses alertas escritos, registrados, é para o nosso benefício. Não adianta agora a gente ficar pensando no povo de Israel e tentar apontar o dedo para eles, não é? Que eles falharam e tudo mais, que pena, quando nós agora continuamos a história. E agora é a nossa vez de fazer a diferença. A gente tem um exemplo. É verdade. Então, o povo se afastou muito de Deus. Eles se afastaram tanto, Ieda, que Deus comparou o povo de Israel a um outro povo que já havia sido destruído no passado. Ele comparou o povo de Israel com o pessoal lá de Sodoma e Gomorra. Você já pensou? Aquele pessoal que foi destruído com fogo. A destruição de Deus, né, por a Sodoma e Gomorra foi misericórdia de Deus. Porque eles eram tão pecadores, eles estavam tão afastados de Deus, que eles estavam trazendo grande mal à sociedade, ao mundo em que eles viviam. Por isso Deus teve que escolher destruí-los com fogo. E agora Deus estava comparando o seu povo com o povo de Sodoma e Gomorra. Eles estavam muito distantes de Deus. Eu pergunto, em algum momento da sua vida, você já se sentiu assim tão pecador, estando muito distante de Deus? Já, né, irmã? Muitos de nós já nos sentimos dessa forma. A boa notícia, né, é que mesmo a gente tendo essas características de longe de Deus, o Senhor ainda vem ao nosso encontro, que é exatamente o que Ele faz nessa penúltima parte da mensagem. Ele diz uma mensagem muito interessante de esperança para o povo. Eu gosto da ideia da permanência de Deus conosco, não é? Eu sei que há pessoas que ficam desesperadas quando vêm os problemas. Enfim, eu posso, de repente, ficar desesperada quando vier um problema inesperado para mim. Mas o que nós não devemos esquecer é que nós não estamos sozinhos. É verdade. Deus está sempre ao nosso lado, interessado em nos ajudar, e se nós cairmos, Ele está
ali pronto a nos levantar. E isso é o que a gente não pode esquecer em momento algum. O desejo dele de nos levantar. O desejo dele não é que nós pequemos e continuemos nessa linha sem mudanças, não é? Ele quer sim que nós cresçamos em estatura e graça. Então, a permanência, o cuidado dele conosco é constante, mas nós devemos fazer uma atenção, aproveitar, não é, a mão poderosa dele e nos apegarmos para que as quedas não sejam frequentes. E se acontecer, que nós não nos esqueçamos que ele está conosco. É verdade. E é tão verdade isso da sua presença conosco, que é exatamente o que Deus faz aqui em Isaías 1. Ele que vai ao encontro do povo. Mesmo que o povo estava longe de Deus, e a mensagem de Deus é forte, ele estava indo ao encontro do povo. E capítulo 1 de Isaías, verso 16, é a palavra de Deus para o povo de Israel e para a gente hoje também. Olha o que Deus disse ao povo de Israel. Alguém gostaria de ler esse texto? Isaías capítulo 1, pode ler o verso 16 e 17. Quem gostaria de ler? Irmã, quer ler? Pode levar o microfone ali, por favor? Irmã, como é seu nome? Irmã Terezinha, lê pra gente, irmã. Denise, irmã Denise. No capítulo 1, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a ir à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Muito amém. Obrigado, irmã. Então, essa é a mensagem de Deus ao povo. Nós podemos nos lavar e nos purificar. E sabe, não há outro que pode fazer isso em nós a não ser Deus. E o verso áureo, né, da lição, que a gente sempre usa primeiro, a gente deixou aqui por último propositalmente, é essa última parte, quando ele nos convida a nós termos uma mudança. Que mudança é essa, né, Ieda? Como é que ele descreve essa mudança do vermelho para o branco, do sujo para o limpo? Ele diz que os nossos pecados podem ser vermelhos como escarlata, mas ele pode nos tornar brancos como a lã, como a neve, não é? Exato. Olha, que é o verso 18, logo adiante. E aí a gente pensa no poder de Deus. E é aí que a gente deve manter o nosso foco, não é? No poder de Deus. Saber que Deus pode todas as coisas. Saber que Ele pode te levantar das suas quedas e você não cair mais. Acredite nisso. Ele não é uma cana que quebra, não é? Ele é um braço forte, não é um braço de carne. Não Exato. É como diz, próprio Isaías fala isso. Não é um braço de carne que perde a força, que de repente pode quebrar, que vai envelhecer. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Amém por isso. Então, queridos, Deus quer te levantar e te levantar para sempre. É isso que deve ficar muito firme na nossa mente. Amém, é verdade. Então, ele quer nos levantar, nos erguer e nos transformar de vermelho para branco, né, de impuro para puro. E olha que legal, o verso 19, isso está no verso 18, né, que a gente citou aqui. Agora, no verso 19, ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. Quer dizer, Deus não é um Deus que impõe, muita gente assim, não, Deus impõe as coisas para a gente, né, ele não é um Deus que impõe, a escolha é nossa em aceitá-lo ou não. E o texto diz, se você quiser e ouvir, o verso 19 continua, comereis o melhor do quê? Desta terra. Vou dizer uma coisa para você. Os ímpios, que aos olhos de muitos estão, nossa, essa pessoa está aí curtindo, aproveitando, feliz da vida, elas muitas vezes parecem que estão felizes, mas elas estão às vezes em desespero, sabe? Elas são tão pobres muitas vezes, que a única coisa que tem é dinheiro. Né? Pessoas muito ricas que sabe que a família está destruída, brigado com filhos, parentes, tudo, porque não tem Deus no coração. Isso que o Thiago falou me fez lembrar de uma experiência recente. Eu participei de um batismo e haviam 3 garotas se batizando. E uma delas deu um breve testemunho. É uma argentina que estava voltando para o seu país. E ela disse o seguinte, ela se casou com um homem muito rico e ela deixou os caminhos de Deus por conta disso.
Mas quando ela repensou e desejou voltar, o homem a tratava de uma forma muito cruel. Ela dizia: o que me adiantou ficar trancada em uma jaula de ouro? Ela disse exatamente isso. E ela estava naquele dia voltando aos braços do pai e ela disse: olha, eu estou feliz e essa é a melhor coisa. Eu volto para o meu país, eu sei que não vou morar como antes. Ela falou: mas eu tenho certeza que eu vou ser mais rica do que eu imaginava. Sim. Então, que nós possamos aceitar o convite de Deus, nos arrependermos, Ele nos transformará de vermelhos como escarlate em brancos mais alvos do que a neve, e Ele pode transformar a nossa vida com certeza. Nós queremos... Eu gostaria só de falar mais uma coisinha. Voltando ao título da nossa lição, ela diz que nós temos uma identidade, não é? Nós temos escolhido sermos chamados de cristãos. Então, essa é a nossa identidade, não é? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Eu gostaria de dizer duas coisas para vocês. Identidade pode te levar a ser idêntico ao Cristo que você escolheu adorar, ok? Como também pode te lembrar de um indivíduo. Só você tem a sua identidade, só você tem a sua digital. Ninguém mais tem igual você. Então, queridos, que identidade você está mantendo? Porque se nós fizermos uma escolha, como eu já disse, de sermos chamados de cristãos, isso é uma responsabilidade, não é? Quando você vai arrumar um emprego, você leva seus documentos, aquilo é seu. Ninguém pode tirar aquilo de você. Então, queridos, o que você está fazendo com a sua identidade cristã? Você está realmente mantendo ela como algo muito importante para a honra e glória de Deus e para a sua felicidade? Não é? Você está se assemelhando, sendo idêntico ao Deus que você escolheu servir? Então, que nós possamos refletir sobre isso. Crises vêm, mas elas passam. A gente não pode esquecer que tudo passa nessa vida. Às vezes a gente tem a impressão que só as coisas boas é que passam, e não é verdade. As ruins também passarão. E como nós estamos entrando num ano novo, a gente, como disse a Rose, estamos mais pertinho da volta de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de saber que essas crises que a gente tem vivido, que estamos vivendo, elas vão passar e vão passar para sempre. Amém. Amém. Irmã, quer falar? O que a Ieda... E o irmão depois ali. A Ieda tinha comentado sobre crise de identidade, né? O povo, ele já tinha se esquecido de Deus, e Deus volta para falar com o povo, falando que o povo estava perdendo a identidade, né? Daquilo de tudo que Deus tinha construído para o povo de Israel, né? E a gente vê que várias vezes eles foram exilados, várias vezes Deus vem advertindo, e a gente pode ter certeza que todo momento Deus está nos chamando. Ele não vai deixar, o Espírito Santo, ele sempre vai estar nos buscando, né? A gente que precisa permitir e ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente ouve assim: eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, mas não é. O Espírito Santo ainda está falando. É a gente que está tão distante de Deus que a gente não consegue mais ouvir e até não tem mais a sensibilidade, né? E não foi diferente com o povo de Israel. E a gente às vezes imagina assim que no Velho Testamento Deus, além de advertir, ele também castigou. Castigou, de um certo modo, que Deus dá o livre-arbítrio para nós, porém a gente também Deus mostra a consequência da desobediência, né? Então, apesar de Deus ser um Deus misericordioso, ele também é um Deus que mostra as consequências da não obediência, né? E às vezes a gente fica muito pensando que Deus tem misericórdia, mas aí a gente acaba não ouvindo, apaga com as consequências, mas isso, ao meu ver, também é maravilhoso, porque imagine se a gente não tivesse consequências dos nossos pecados. Com certeza a gente não estaria a todo momento pedindo a presença de Deus, né? Maravilha, Kátia. Muito bem. Isso aí. Enquanto o irmão leva ali o microfone, você está vendo aqui na tela, nós vamos ter a recapitulação final da lição usando um aplicativo. Se você recebeu a mensagem e baixou o aplicativo Kahoot, só colocar o código ali, 456-6926.
E se você não tem o aplicativo, pode só abrir a internet no seu celular em www.kahoot.it e aí colocar o PIN do jogo, esse aí, para você participar da recapitulação da lição. Ieda, vai ter uns presentinhos aqui, né? Vai Vai sim. ter uns presentes. E aí a gente vai ter aí 8 perguntas e você tem que responder essas perguntas. Então, já vai fazendo isso, já vai abrindo seu celular, entra no site, põe o código e coloca o seu nome para você participar do jogo aqui com a gente, do recapitulação. Irmão? Só falando aqui um pouquinho do que a Kátia falou, é interessante notar que a blasfêmia muitas vezes vem porque a pessoa quer fazer o que quer, não gosta das consequências que vêm, e aí então elas se voltam contra Deus e ainda falam contra Deus, não é? Então é uma triste realidade e nós devemos ficar cuidadosos quanto a não cairmos nessa cilada também. Eu quero só lembrar aqui, na pergunta 5, né? Eu respondi aqui que Deus pedia ao povo a santificação e viver na prática da justiça. Eu me lembro que eu acho que algumas pessoas aqui conheceram um advogado por nome Mauro Braga, que pregou muito tempo ali na igreja do Belém, Tatuapé. Hoje eu acho que ele está lá em Atibaia. E ele é um advogado muito bem sucedido e ele disse que ele passou a vida toda estudando sobre justiça. E quando ele entrou para a igreja adventista, ele falou assim, foi como eu quebrasse as minhas pernas. Foi que eu descobri que justiça é Cristo. Justiça é Cristo. E Jesus foi mais enfático, eu coloquei aqui, Jesus foi mais enfático quando ele chamou os fariseus de hipócritas. Você já imaginou? É uma palavra tão assim, que arde até no coração quando alguém chama a outra de hipócrita. Chega assim, você é muito hipócrita. Isso fere. Hipocrisia é viver de aparência. Nós, como cristãos, nós não podemos viver de aparência. Nós temos que andar na rua como nós andamos aqui na igreja também. Porque é muito triste. Então, são advertências que Deus deu no passado e hoje também nós precisamos, a igreja de Deus, nós, povo de Deus, precisamos viver no ato de fazer as coisas retas, as coisas boas e viver em justiça. E a justiça nós só iremos praticar se estivermos. Eu me lembro há muitos anos também, o pastor Bulhão veio pregar aí na Vila Alpina e eu fui lá assistir. E ele usou até a expressão, ele falou, por que nós pecamos? Ele falou assim, é porque nós afastamos da justiça. Se eu afasto de Cristo, eu vou viver na vida de pecado. E Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado. Obrigado. É o Air. Air? Isso. Muito bom, muito obrigada. É verdade. Senhor, justiça nossa, não é? Nosso Deus é a nossa justiça. E que a nossa identidade, então, esteja firmada em Deus, esteja ligada a Ele, para que a nossa ficha possa estar limpa, branca Amém. como a neve. Amém. Vamos, então, às 8 perguntinhas. Vamos jogar? Alguém vai entrar? Ninguém vai entrar? Eu vi que 2 pessoas entraram e saíram. Alguém precisa de ajuda para entrar? Pode levantar a mão que eu vou aí dar uma ajudinha. Tem que pegar o celular, entrar na internet, www.kahoot.it. Aí depois vai aparecer ali um localzinho para você colocar esse número, 456-6926. Aí põe o número. Mas eu acho que é isso aí. Vamos esperar um pouquinho. .kahoot.it. Enquanto isso, eu gostaria de dizer a vocês que ainda não adquiriram a lição da Escola Sabatina, ela tem acesso livre na internet, de forma gratuita, ok? E você pode, pelo menos eu uso a CPB+. Eu acho prática, ali eu tenho todas as meditações também do ano, tá certo? E aproveitem, não vamos deixar de estudar a Bíblia, ok? Alguém precisa de ajuda? Quer levantar a mão?
Ok, eu acho que é isso. Vamos fazer então. Né? Vamos orar? Vamos fazer, mesmo sem a participação. Não tem como. Tem que ser por ali, né? Mas pega suas perguntas aqui que você tem, meu querido. Faz e a gente. É legal pessoas Isso. entrarem aqui, né? Mas se não está entrando, faz as perguntas. Vamos ver aqui a resposta do pessoal. Então, tá bom. Não é? A gente pergunta e. Vamos lá. Vai lá, pastor. Vamos lá, então. Pergunta 1. Dá o iniciar aí. Eu vou entrar aqui, então. E aí a gente... Isso. Jogar. Isso. Isso. Muito bem. Qual o título da lição dessa semana? Lavados pelo sangue, o verdadeiro pastor, crise de identidade ou o sangue do cordeiro? Quem respondeu? Aquele irmãozinho ali. Rose, você tem que me ajudar. Marca um ponto ali para ele. Isso, marca um ponto para ele. Ok. Pergunta 2. Ó, tem 2 pessoas jogando aqui. O senhor está jogando no celular ou aqui? Só aqui? Então tá bom, vamos lá. Olha aí, ó. Próximo. Ieda. Em Isaías 1:2, quem Deus convoca como testemunhas de sua advertência contra o povo de Israel? Quer ler as alternativas? A irmã Denise também respondeu. Muito bem. Tem 4 respostas ali. Uma pessoa participando. Só temos um participante? 4. 4? Olha ali, ó. Pronto. Terceira que pergunta. 2 pessoas. Ok. Em Isaías capítulo 1, Deus comparou o povo de Israel com os moradores de Sodoma e Gomorra. Verdadeiro ou falso? Quem respondeu aqui, ao vivo? E o Venel também? Parece-me. Ok. Olha, eu só percebi eles 2, gente. Não sei se teve mais. Próximo. De novo, olha aí os pontos. Ieda, quer ler a pergunta? Quando orarem, não os verei nem os ouvirei, disse o Senhor, porque as suas mãos estão... Aí você vai ter que responder, escrever. Tem que escrever uma resposta da sua mente aí, que você tem da memória do estudo da lição da Bíblia. Suas mãos estão... O quê? Alguém? Não responderei, porque as suas mãos estão... Muito bem, sujas de sangue. Tá, a irmã exatamente. Denise respondeu, o Ayrton também, e o Venel também? Não? Ok, só eles 2 que eu percebi. Com sangue, olha ali, ó. Muito bem. Próxima pergunta. O Senhor pediu ao povo para levantar-se e limpar-se e logo depois fazer o quê? Lembrando que é mais de uma resposta. Remover as más obras, buscar a justiça e acabar com a opressão, parar de fazer o mal, defender os direitos dos órfãos e da viúva. Quais respostas estão? Muito bem, todas são verdadeiras. Última pergunta. Não, tem mais 2, acho. Ieda, mais 3. Deus disse em Isaías 1:19, se vocês estiverem dispostos a obedecerem, não terão inimigos ao redor, serão chamados os escolhidos ou comerão os melhores frutos dessa terra. A irmã Denise respondeu e a Rose. Muito bem. Última? Tem mais 2. Essa tem mais de uma verdadeira. A parábola de Isaías 5 fala sobre uma vinha que não deu fruto e foi cortada.
ela é comparada com os sacerdotes, a nação de Israel, os fariseus ou os homens de Judá? E agora? Os fariseus? Ok, vamos ver quais são as respostas certas. A nação de Israel e os homens de Judá. Última pergunta, Ieda. Vamos lá. Para onde vão as ofertas missionárias desse trimestre? Quer ler as respostas? Divisão Interamericana, Divisão Centro-Leste Africana, Divisão Sul do Pacífico ou Divisão Euroasiática? O Ayrton. O Air. Vamos ver a resposta certa, então. Divisão Euroasiática. Muito bem. Então, muito obrigado pela sua participação. Nós tivemos participantes, né, aí no digital e também aqui ao vivo. Então, Olha. estão aí o primeiro lugar, quem será? Olha aí, rufem os tambores. JB, revele-se, quem é JB1, você? quem é? Chega aqui, meu irmão. Ah, vem aqui. Pode escolher aqui. Marido da Adriene. Joabe. Beleza. Isso, põe a máscara aí. Joabe, meu jovem. Em primeiro lugar, eu queria desejar os parabéns pelo casamento. A Adriene é muito querida para mim. Querido, escolha aqui. Nós temos um delicioso suco super bom, meditação dos jovens. Beleza, então parabéns, viu? Bom uso. O JB, o 3 ali, é você também, não? Não, É ok. Então, irmã Denise, é acho isso? que não. Irmã Vamos dar Denise, para a irmã Denise. venha à frente, pegue aqui um dos dois. Irmã Denise, esse é o material que vem da União Sul, não é isso? E tem um DVD dentro Qual dos para dois é, estudo irmã? da Bíblia. Esse? Tá bom. Irmã, bom uso. Excelente material. Tá bom? Que Deus abençoe você. E como é que fica aí o pessoal do... Teve algum empate, Rose? E o que mais? Júnior, Vamos quem dar é pro você? Júnior, então. Chega mais, meu irmão. Cadê o Venha Júnior? pegar o seu suco. Quem é o Júnior? Ah, muito bem, jovem. E o JB vai receber um abraço nosso aqui de... JB. Quem é o JB? Ah, perfeito. Ah, ok. Então tá bom. Parabéns, meu irmão. Parabéns, jovem. Deus te A abençoe. gente ora ou... Vamos orar então, finalizar o nosso estudo. Eu orei no início, ora, Eda. Ora. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos imensamente por tão grande salvação. Obrigado pelo privilégio que temos de estar reunidos, alguns à distância, mas nos sentimos abraçados e aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Te agradecemos pela Bíblia, pelo estudo da Escola Sabatina e te agradecemos pelo livro de Isaías, que nós possamos ser estudantes aplicados, desejosos de aprender a crescer em estatura e graça. Que o nosso estudo da lição, através desse livro, possa ser uma bênção para nós, mas também para aqueles que estiverem ao nosso redor. Amém. Que nós possamos testemunhar, pregar, para que a sua vinda aconteça já. Nós desejamos que ela aconteça esse ano. Por favor, Deus, fortalece a nossa fé, que nada e nem ninguém venha nos tirar essa convicção, essa alegria. Por favor, dá-nos um restante de sábado abençoado na tua presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe essa igreja. Um grande abraço a vocês e fiquem com Deus. Nós agradecemos a Ieda tão bondosamente com o pastor Tiago. Muito obrigada. Deus abençoe. Manda um abraço para o Davi, Ieda. Tá bom? Deus abençoe ricamente. Tá bom? Pastor Tiago também. Tá bom? Muito obrigada com o seu ministério, tá bom?
Então, nós agradecemos aqui pela tão boa escola sabatina, que sábado que vem vocês estejam aqui para estar louvando ao nosso Deus. E vamos nos colocar em pé agora e vamos cantar junto com o grupo de louvor. E o Marcelo depois termina com a oração final da escola sabatina. Obrigada.
Oremos. Pai querido, agradecemos pelo esse sábado mantenedor, esse sábado de milagres, esse sábado da Escola Sabatina. Que a cada lição o Senhor nos edifica e que nós possamos, através do seu Santo Espírito, colocar em prática em nossas vidas. Abençoe a direção da Escola Sabatina, primeira Escola Sabatina de 2021, que a diretora, a liderança, a música, tudo possa edificar a igreja para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.